Boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Vou esperar alguns minutinhos só para a gente começar. Bem, a demissão de vendedores está nesse nível e nós vamos agora gravar essa jogada. Então, vem aqui, vamos gravar a jogada da turma 07P. Então, gravar. Estão achando interessante o jogo, pessoal? Sim, professor. Sim, pro. Na medida do possível, eu vou falar um pouquinho de coisas de administração aqui para a gente. Bem, o BSC, Balanced Scorecard. Então, turma 7P. A gente escolheu 8 indicadores. Os 8 indicadores são 3 financeiros, né? Aumento no lucro, aumento no faturamento e margem de lucro operacional. 2 indicadores de mercado, que é o market share de quantidade, market share de volume, de receita e market share de quantidade. O custo unitário é um indicador de produção, o custo e o giro do estoque. E, por fim, o nível de inovação é um indicador, tá, que a gente coloca aqui, porque eu teria que ter um indicador de aprendizado, de acordo com o Norton e Kaplan, né, que desenvolveram o BSC, e eu usei o nível de inovação como esse indicador. Tá? Então, nós temos empresas que já estão com 200% de lucro em relação... A nossa base sempre vai ser o 15º período. Tá? Então, já estão com 200% de lucro em relação ao 15º período. O faturamento aumentando 90%, 15%, 57%, tudo positivo. Margem de lucro operacional com poucas empresas negativas, a grande maioria positivo. Market share é a pizza, né? É o quanto que a gente tem de mercado, né? Então, dá para ver aqui que esse laranja aqui, é a Cabeleleila, tem a maior fatia em dinheiro, tá? Enquanto e tem também a maior fatia em termos de unidades. Uma coisa interessante, tá, pessoal? Se aqui fosse 14 e aqui fosse 14, eu ia falar o seguinte, olha, o preço que a Cabeleleira está aplicando é aproximadamente igual ao preço médio do mercado. Agora, como essa quantidade de receita é maior do que a quantidade entregue, eu posso afirmar o seguinte, olha, o preço da Cabeleleira, o preço do produto da Cabeleleira é maior do que a média do mercado. Não é do vira-lata caramelo? Acho que é exato. Desculpa, pessoal. Deixa eu só conferir. É o vira-lata. É o vira-lata, desculpa aí, pessoal. É que eu vi esse daqui, ele deve ser esse aqui de 9, né? É o último que é aqui. Então, o vira-lata caramelo, como o nosso colega falou, o vira-lata caramelo está estourando aqui, né? Então,
Depois que o Bolsonaro levou ele para assinar aquele documento, ele ficou todo importante agora, né? Bem, então eu posso dizer o seguinte, o preço médio de mercado deles é maior do que a média. Por quê? Porque ele entrega menos e recebe mais dinheiro. Então ele tem um preço médio maior. Tá? Se fosse menor esse número, eu falei exatamente ao contrário, né? Se a gente pegar aqui algum exemplo, por exemplo, aqui é agora sim, o Cabeleleila, tá? Ele recebe 9% e entrega 10% das quantidades. Ou seja, ele está entregando mais. O preço dele é um preço médio menor do que a média no mercado, tá? O preço dele. Bem, pegando todos esses indicadores e multiplicando pelos pesos, tudo mais, e vão ter o vira-lata aqui, realmente, em primeiro lugar, uma pontuação de 16, tá? Depois o People Stock, em segundo lugar, KG Júri, KG, Cabeleleila, tá? Borracha Office, tudo bem. Tá, pessoal, alguns alunos ainda me fazem algumas críticas do tipo, professor, a gente não sabe todas as regras do jogo, a gente não sabe direito como jogar, a gente não sabe exatamente o que a gente tem que fazer, como tem que atuar. Então, quanto a isso, o que eu posso falar? Pessoal, isso aqui não é uma simulação de um jogo real? Vocês acham que o empresário que está abrindo uma empresa, ele sabe tudo isso? Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, que preço ele tem que dar, como ele tem que atuar? Opa, eu tirei aqui do... Vocês acham que o empresário ele vai saber isso? Então, estou vendo aqui no chat, né? O pessoal já está esnobando, né? Os ganhadores já estão esnobando aqui, né? O único risco de um simulador é esse. É o pessoal tirar sarro, né? Tirar sarro um do outro. O meu é melhor, não sei o quê. Essa que é a grande vantagem de a gente simular, trabalhar com jogos de empresa. Por quê? Porque você não está quebrando uma empresa. Quem está fazendo alguma coisa errada, ele está aprendendo. Aprendendo para não fazer novamente aquilo lá. Tá? E é isso aqui, por enquanto. Vocês devem ter recebido um e-mail. Vocês sabem que vocês conseguem acessar isso aqui, informação resultado, informação BSC. Tem essa informação aqui toda para vocês verem, né? E vocês estão indo bem, parabéns. Tem empresa que está se dedicando, essa Borrachas Office está se dedicando realmente. Então, mas às vezes acontece isso. Não é só o esforço é importante, mas às vezes o esforço não é o suficiente, né? Esse que é um problema. Bem, isso daqui, visto isso, alguém tem algum comentário, pessoal? Então, estou vendo aqui o chat aí. É isso aí mesmo. Vamos lá? Vamos começar a aula. A gente está entrando justamente hoje. Pro, rapidinho, deixa eu tirar uma dúvida. Na aula de ontem, que foi a aula da prova, tinha a prova e uma tarefa. Essa semana vai ter uma tarefa também, além da prova? Não, essa tarefa é isso aqui que eu vou falar para vocês agora. É o que eu estava discutindo no começo da aula. Tá? Tem aluno, professor, não deixa essa tarefa. Né? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue fazer no segundo horário agora da aula,
E vocês me entregam, eu vou fazer só mais um exercício de tarefa, que é um exercício que normalmente se faz em 10 minutos, tá? A Natália está fazendo careta, né? Ah, tá bom, né? O que eu posso fazer? Ah, tá bom, então. Vamos começar, porque senão não vai dar tempo. Bem, pessoal, está previsto 3 aulas para fluxo de caixa. Hoje é considerada uma das aulas, tá? A semana que vem nós vamos ter mais as 2, mas vocês sabem que segunda e terça não vai ter aula. Então, e na quarta e quinta nós terminamos essa matéria de fluxo de caixa. Ok? Essa turma até que não vai ter grandes problemas, porque eu estou tendo problema com outras turmas. Tem turmas que tem aula na segunda e na terça. Essas aí a gente estou perdendo aula atrás de aula. Está complicado de ajustar esse pessoal. Nós vamos ver a demonstração de fluxo de caixa, tá? Lançamento de contábeis no fluxo de caixa e fechamento de balanço com fluxo de caixa. Esse é o objetivo dessa aula. E o que é o fluxo de caixa? Vocês já tiveram engenharia econômica? Vocês tiveram comigo engenharia econômica, pessoal? Não, professor. Hã? Foi com o Paulo. Sim, professor. Tive com o Paulo. Alguns tiveram, alguns não tiveram. Eu Mas fiz a com o gente Paulo. teve com o Paulo. Paulo Bernal ou Paulo... Ótimo. Oh, tá. Bem, pessoal, fluxo de caixa é o termo que a gente usa para entradas e saídas de dinheiro. E a gente usa muito em engenharia econômica, né? Eu falava, o fluxo de caixa, vamos desenhar o fluxo de caixa. O que é isso? São as entradas e saídas de dinheiro. Esse relatório, essa demonstração financeira é justamente para mostrar essa entrada e saída de dinheiro. Ela não era obrigatória, tá? Ela apareceu, ela foi obrigada por lei há relativamente pouco tempo e ela vai mostrar, deixa eu pegar ela aqui, vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui o balanço, que vocês já conhecem, a demonstração de resultado e a demonstração de fluxo de caixa. Pois bem, pessoal, a gente falou, quando a gente montou a demonstração de resultado, que a demonstração de resultado nada mais é do que essa linha do patrimônio líquido. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, professor. Tá, ok. Então, é a linha de lucro líquido, lucro retido, que nós abrimos para detalhar. Então, ela é todinha detalhada aqui, a demonstração de resultado. Então, a demonstração de resultado, ela fica do lado do passivo. Tá? Por quê? Porque ela é, na realidade, essa linha. Então, ela vai sofrer todos aquelas regras de sinais que a gente falou. Se for positivo de um lado, é positivo do outro. Se for negativo de um lado, é negativo do outro. Se for positivo do mesmo lado, é um positivo, outro negativo. Vocês lembram que a gente jogava imposto aqui, menos aqui, mais aqui em cima. Tá? Jogava aqui no CPV, CMV, que era o custo do produto vendido, menos aqui e menos no estoque de mercadoria. Jogava aqui nas vendas, mais aqui e entrava ou em dinheiro aqui no caixa e banco, ou entrava no contas a receber positivo também. Então, aquela regra de sinal valia aqui. O fluxo de caixa, ele nada mais é do que o caixa e banco juntos. Então, se vocês repararem bem, eu só tenho espaço aqui para botar saldo inicial e saldo final. Aqui no meio não dá para colocar nada, ó, tá vendo? Não tem espaço para colocar. Por quê? Porque tudo que a gente jogava aqui em caixa e banco,
a gente jogava direto em caixa em banco, nós vamos jogar aqui embaixo, na demonstração de fluxo de caixa. Então, eu vou jogar exatamente aqui, no fluxo de caixa, e a grande diferença é o seguinte, recebeu de cliente, põe aqui, pum, 500 recebeu de cliente. Depois de um certo tempo, você já não sabe mais o que é aquele dinheiro lá. Como que foi formado, como que entrou esse dinheiro. É aí que entra a demonstração de fluxo de caixa. É por isso que fizeram essa demonstração. Por quê? Porque com ela você vai conseguir descobrir qual que é a origem e o destino do dinheiro. Dinheiro. Já o balanço, ele é a origem e destino do recurso. O recurso pode ser dinheiro, mas pode ser matéria-prima, mas pode ser veículos, mas pode ser... Aqui não. Aqui, demonstração de fluxo de caixa é origem e destino da grana, da bufunfa. Então, ele é dividido nas atividades que a gente chama de atividades operacionais, que é essa parte de cima, que é aquilo que eu preciso fazer, aquelas entradas e saídas de dinheiro para a empresa produzir aquilo que ela está querendo produzir. Nós temos as atividades de investimentos. Quando a empresa compra veículo, compra imóvel, vende veículos, compra participações em outra empresa, recebe dividendos, é tudo aqui. São investimentos. E atividades de financiamento. Quando ela pega empréstimo, quando ela paga empréstimo, quando ela recebe integralização de capital ou quando ela paga dividendos. Tá? Então, eu divido isso. Isso daqui vai me facilitar. Por quê? O analista que estiver analisando, alguém que não seja da empresa que estiver analisando, ele vai saber exatamente o que está acontecendo com a grana, onde que está indo o dinheiro, aonde a empresa está pagando aquele dinheiro. Pagando muito fornecedor, pouco salário, está pagando, tem muita amortização de empréstimo, ou entrou muito dinheiro, está fazendo muito novos empréstimos. Então, o analista ele começa a descobrir o que a empresa com a grana. Tá? Também não tinha isso. Tá? É um relatório mais recente da contabilidade. O que acontece, pessoal? Os analistas eles tinham uma maneira de fazer cálculo indiretamente. Então, deixa eu ver aqui, eles faziam esse cálculo indiretamente e tem uma maneira de calcular e você calcula com os outros números, mas dá um número aproximado, não dá um número exato. Tá para cair aqui a nossa aula, menos de um minuto, tá, pessoal? Na sequência a gente volta. Eu vou só pegar uma água e eu já volto, tá? Bem, então, agora vamos esperar ele cair mesmo. Então, eu apresentei para vocês aqui o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é isso. Nós vamos fazer o FE1, é o exercício que nós vamos fazer. Se vocês estiverem começando já colocando os saldos iniciais, podem colocar. É igualzinho os outros, os saldos iniciais. Pode ir colocando aqui. Onde que estão os saldos iniciais, Pro? Eles estão embaixo